cotidiano e o Diário da Saúde. E olha só o tema de hoje do nosso Diário da Saúde. Exagerar no açúcar faz mal também à visão. Quem vai nos orientar sobre isso é o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é médico oftalmologista. Dr. Leôncio, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Luísa. Doutor Leôncio, a gente quando fala assim de comer muito açúcar, a gente pensa que engorda, que pode atrapalhar quem tem diabetes, né? Mas quer dizer que até mesmo para a visão o excesso de açúcar prejudica? Sem dúvida, Luísa. Inclusive, nós oftalmologistas, às vezes, diagnosticamos o diabetes. Porque quando você está ficando mais doce ou a sua glicemia está aumentando, você acaba muitas vezes desenvolvendo uma miopia. Ou seja, melhora a visão de perto e piora a visão de longe. E quando você regulariza essa glicemia muitas vezes, acontece o inverso. Melhora longe e piora perto. Por causa que há um desequilíbrio dos líquidos intra e extracelular por processos isotônicos que acontecem nas células do cristalino. Olha. E esse inchaço e desinchaço do cristalino leva esses pacientes muitas vezes a desenvolverem também catarata mais precocemente. Além de que o diabético, depois de um certo tempo da glicemia não controlada, ele pode desenvolver outra doença ocular que é altamente incapacitante e muito séria, que é a retinopatia diabética. E essa retinopatia diabética pode levar à cegueira? A retinopatia diabética pode levar à cegueira. A catarata não. A catarata, ela atrapalha a visão, mas com a cirurgia, se não houver ainda retinopatia, ele terá a sua visão restaurada. Então, esse controle então do açúcar, porque na verdade quando o consumo de açúcar é normal, né, não chega a afetar a visão nem nada disso. Mas esse controle então do açúcar vai ajudar em vários outros aspectos, inclusive no equilíbrio da visão, né? Exato, Luísa. Por isso é muito importante o controle da glicemia, o diagnóstico precoce do diabetes, porque o brasileiro, ele consome muito mais açúcar do que outras culturas, do que outros povos. E com isso a gente sabe que até 2025 nós podemos ter aí um boom, uma explosão do número de diabéticos aqui no nosso país. E, doutor Leôncio, o descontrole glicêmico, né, o excesso de açúcar, ele pode ajudar a provocar também o glaucoma? O glaucoma é um mecanismo um pouco distinto. Nem sempre, sem dúvida, você, no paciente diabético, depois de uma retinopatia avançada, você pode ter um glaucoma neovascular, um outro tipo de glaucoma. Esse glaucoma mais comum, que é o crônico simples de ângulo aberto, não ocorre causado pelo diabetes. E sim vai acontecer um glaucoma, eu diria, secundário, numa fase mais tardia, causado pelo todo desarranjo que o diabetes primeiro causa à retina e ao globo ocular. E o senhor falou aí que o brasileiro come muito açúcar, né? Tem até aqui falando da Vigitel 2014, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, né? Que foi feito pelo Ministério da Saúde, aliás, é feito pelo Ministério desde 2006, e o dado diz aqui que 18,1% dos brasileiros comem doce diariamente, sendo 15,6% da população masculina e 20,3% das mulheres. Agora, quando a gente fala de consumir açúcar, a gente tem que lembrar que esse consumo não é só na forma de doce, do açúcar em si, né?
o excesso de carboidratos que vem nas massas, nas batatas, no arroz, também se transformam em açúcar, não é? Sim. Nós temos vários alimentos que ao receber a sua digestão, a sua quebra na cadeia alimentar, ele pode trazer um aumento da glicemia. Uhum. Por isso, controlar o diabetes não é algo tão fácil, né? É algo extremamente complexo e que necessita de uma boa carga de boa vontade do portador do diabetes, de um certo treinamento na dietética com o nutricionista e também o acompanhamento do médico e dos paramédicos. Uhum. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa combinação de glicose e frutose, que diz que também é meio complicada aqui para a nossa saúde. Luísa, é que muitos acham que por ser fruta, por ser um legume, por uma leguminosa, às vezes não vai causar aumento na glicemia. Então, o portador do diabetes precisa saber que existem outros tipos de alimentos que também podem ter um outro tipo de açúcar que venha contribuir para o aumento da glicemia. Uhum. Então é prestar muita atenção em tudo aquilo que se come. Inclusive quem não é diabético também é bom ficar atento, né, doutor Leôncio? Hoje, eu acho que diabético a chance de um dia você vai ter, né, diabetes. Porque o consumo dos refrigerantes, dos sucos industrializados, tudo isso está aumentando cada vez mais. E acaba o nosso fígado sendo sobrecarregado para a conversão desses nutrientes, muitas vezes em gordura. Então, nós vamos ter muito cuidado com isso. Tá. Agora, em relação a diabetes e catarata, com o passar do tempo, é comum qualquer pessoa desenvolver catarata, né, doutor Leôncio? Sim, nós temos a catarata ligada, vamos dizer, ao excesso de radiação ultravioleta, a catarata ligada a vários medicamentos que hoje a gente acaba fazendo uso de medicações crônicas. E o diabetes também é um outro fator que corrobora para o aparecimento da catarata. Uhum. E no caso do diabético, ele também pode fazer a cirurgia de catarata, porque tem muita gente que tem diabetes e tem medo, né, de fazer cirurgia de catarata. Você colocou muito bem isso. O diabético, ele tem grande sucesso na cirurgia de catarata, desde que ele não tenha a doença retinopatia diabética. O fato dele ser diabético e ter catarata não quer dizer que a retina esteja cometida. Se a retina estiver sã, boa, operou só a catarata, a visão é restaurada. Agora, também não adianta ele operar a catarata, ficar enxergando bem e deixar de controlar o diabetes, porque daí um dia ele vai perder a visão lá na frente pelo desenvolvimento da retinopatia diabética. Então, o paciente com diabetes, ele tem que ter amizade com o oftalmologista. E a cada 6, 9 meses fazer o check-up, não só da sua visão, da sua refração, da troca do óculos, ver se está desenvolvendo catarata, operar a catarata, como também olhar o fundo de olho, a retina, fazer um mapeamento retiniano. Uhum. Eu achei muito interessante que o senhor falou logo no início da nossa conversa, doutor Leôncio, de como o excesso de açúcar influencia na visão da gente, né? Que o senhor falou aí que melhora a visão para perto e... Quando o açúcar sobe. Quando o açúcar sobe e piora para longe. Miopia, piora para longe. E quando, às vezes, você trata, vai lá, internou, porque estava com 400 de glicemia, daí há uma inversão. Melhora para longe e piora para perto. E deve ser comum, então, a pessoa nessa condição ir no oftalmologista pensando que precisa trocar de óculos, né? Exato, e aí que nós muitas vezes diagnosticamos o diabetes. Uhum. Então, gente, vamos prestar atenção nisso também. É aquilo que a gente sempre diz que o corpo fala, né?
Exato, Luísa. A gente precisa estar atento aos sinais, aos sintomas de todas as doenças e do que acontece com o nosso corpo. Então tá aí, gente, vamos prestar atenção. Mais uma vez a importância do equilíbrio na alimentação da gente, né? E em relação a quem tem diabetes, de buscar saber e aprender mais sobre diabetes, sobre a doença que ele tem, né, doutor Leôncio? Porque aí, aprendendo mais, ele vai se tornar mais consciente do que ele pode realmente e não pode fazer. Porque é comum quem tem diabetes tentar enganar a família, vamos dizer assim, né? Verdade. Como se pudesse enganar a doença, né? Aí ele esconde os doces no guarda-roupa, vai comer de madrugada quando ninguém está vendo, né? Mas a doença não tem como esconder que comeu o doce da doença, né? Verdade, Luiz. O diabético, às vezes, ele, no desespero, ele acaba escondendo de si, não querendo ver a realidade. Mas ele tem que aprender a controlar e a negociar com o seu corpo, com o seu organismo, os problemas da doença. Então vamos prestar atenção. Quem não tem diabetes, do mesmo jeito, tem que cuidar do consumo do açúcar, que vem aí então na forma das massas, das frutas, do açúcar em si, dos doces, né? Tudo que a gente come está interligado com a nossa saúde, né, doutor Leôncio? Verdade. Doutor Leôncio, olha, muito obrigada pelas suas orientações, viu? Um grande abraço e até outro dia. Uma boa tarde a você, Luísa, e a todos os seus ouvintes aí da Rádio Nacional do Cotidiano.